18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 3 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos à melhor programação do Brasil. Mix FM 100,7. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Juntos com vocês, os destaques do dia até as 7 da noite. Eu, Carlos Júnior, e ela, Artegadelha. E aí, Artemisa? E aí, tudo certinho, Carlão? Tudo certo. Olha, a melhor programação mesmo. Você que acompanha do carro, do trabalho, enfim, da sua casa, você está no melhor mix do Brasil. E você pode também acompanhar o programa 18 horas pelo Instagram e pelo nosso YouTube. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, quarta-feira. Lula concede entrevista exclusiva ao programa 18 horas e fala sobre Zona Franca e novas matrizes econômicas para o Amazonas. Pesquisa da Federação do Comércio do Amazonas mostra a intenção de consumo das famílias manauaras para o Black Friday, que começa amanhã, também para o Natal. E os casos de Covid voltam a crescer no Amazonas, que registrou novas mortes pela doença. E amanhã, quinta-feira, acontece o último debate deste segundo turno entre Eduardo Braga e Wilson Lima, 6-4. Você é o melhor Mix do Brasil, conferindo a partir de agora os destaques do dia, hein? Os destaques de hoje, quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Mais uma edição do 18 horas até as 7 da noite para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, há 4 dias da votação do segundo turno, o programa 18 horas entrevistou hoje, com exclusividade, o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. O candidato falou sobre vários temas regionais e nacionais. Destacamos agora alguns dos temas regionais abordados por Lula, né, Arte? Isso mesmo, Carlão. Lula reafirmou seu compromisso de manter a Zona Franca de Manaus com todas as garantias fiscais para que nenhum emprego se perca. Vamos ouvi-lo. O que eu acho estranho é que agora o atual presidente tenta tirar os benefícios da Zona Franca de Manaus numa demonstração de que ele não conhece o significado da existência da Zona Franca de Manaus para a economia do estado, para a economia da cidade e para a região norte do país. Ou seja, ele tem reduzido o IPI de vários produtos, isso pode prejudicar, e a gente não pode mexer na Zona Franca enquanto você não tiver um outro modelo de desenvolvimento que leve outras empresas para o estado do Amazonas e para toda a região norte. E é preciso que o governo federal faça todo o esforço para manter funcionando a Zona Franca de Manaus, porque se ela for extinta, se as empresas continuarem saindo, como já saiu da Zona Franca de Manaus algumas empresas, a gente pode ter um caos de desemprego na Zona Franca de Manaus. Se parar o incentivo, a gente não sabe o que vai acontecer no estado. O que a gente sabe é que vai ter desemprego, o que a gente sabe é que vai ter mais um sacrifício da cidade. Por isso, eu quero dizer alto e bom som. Nós vamos manter a Zona Franca com os benefícios dos impostos que ela precisa ter para que o estado da Amazônia possa continuar funcionando. Você está ouvindo 18 horas. Pessoal, o candidato Lula também falou sobre o desmatamento na Amazônia e a necessidade de se manter a floresta em pé. Você pode recuperar, duplicar a produção de alimentos no Brasil sem precisar derrubar uma árvore. O que nós precisamos é o seguinte: o Estado tem que ter uma compensação, sim. É preciso que a gente crie uma política de incentivo, é preciso que a gente faça um estudo profundo, e aí temos que fazer parceria com outros cientistas do mundo para que a gente possa pesquisar profundamente a biodiversidade da Amazônia. A gente tem que saber a importância da Amazônia para o mundo, e o mundo tem que fazer um esforço para ajudar o Brasil a cuidar da Amazônia. A gente não abre mão da soberania da Amazônia, mas a gente sabe da importância dela para o mundo, a gente sabe da importância dela para o clima no planeta Terra, e que, portanto, as pessoas têm que arcar com a despesa para que a gente possa cuidar com muito carinho, com muito amor da Amazônia, mas, sobretudo, cuidar do povo da Amazônia. Você está ouvindo 18 horas. Lula ainda falou da importância de tornar o Brasil autossuficiente na produção de fertilizantes, onde o Amazonas, inclusive, tem situação privilegiada. Vamos ouvi-lo novamente.
O problema de fertilizante no Brasil é que, como o fertilizante era barato, ou seja, nunca se levou muito a sério a questão da autossuficiência do fertilizante no Brasil. Agora o Brasil descobriu, com essa guerra da Ucrânia, de que você, para ser o primeiro produtor de alimento do mundo, e o Brasil tem condições de ser, é preciso que você seja autossuficiente em fertilizante. E nós temos, não só no estado do Amazonas, mas em outros estados, nós temos tudo o que é preciso para que a terra possa ser preparada para produzir mais. Eu quero que o Brasil seja autossuficiente em todos os fertilizantes e nós vamos trabalhar muito para ver aonde é melhor, o que pode ser feito na Amazônia sem prejudicar essa Amazônia. Você está ouvindo 18 horas. Olha, vamos conferir agora o que Lula disse sobre a BR-319 que liga Manaus a Porto Velho e que ganhou manchete nacional após o desabamento de 2 pontes, inclusive com vítimas fatais. Lula. Nós precisamos terminar a BR-319 e nós vamos outra vez começar a discussão com o meio ambiente para que a gente possa fazer. E cada vez é mais difícil, porque cada vez as pessoas encontram um argumento para que a gente não faça a rodovia. E eu acho que nós precisamos fazê-la, sabe, com todo o cuidado possível, com todo o compromisso possível, criar todos os mecanismos de proteção, de preservação ambiental, de preservação da nossa floresta, da nossa água, da nossa fauna, mas a estrada é muito importante para o estado do Amazonas e para o estado de Rondônia. Nós vamos outra vez tentar fazer essa estrada. Você está ouvindo 18 horas. O candidato petista falou ainda da polarização na política e o compromisso do governo dele de unificar o país. Vamos ouvi-lo. Agora a gente está numa eleição um pouco anormal, porque nós temos um cidadão anormal governando esse país. Além de ser anormal, esse cidadão criou um determinado ódio nesse país que não existia em todas as eleições. Eu disputei 2 eleições com o Fernando Henrique Cardoso, uma com o Collor, uma com o Serra, uma com o Alckmin, ou seja, e acabava as eleições e o Brasil voltava à normalidade. Ou seja, agora essa gente está estabelecendo ódio, as famílias estão brigando, pai não conversa com filho, filho não conversa com mãe, mãe não conversa com nora, nora não conversa com sogra, sabe? Então, uma coisa absurda. Então, o que eu queria dizer para o povo do Amazonas é que essa eleição não é uma eleição normal entre 2 candidatos, entre 2 partidos políticos. É uma eleição entre a manutenção e a conquista da democracia no nosso país, a recuperação do regime democrático ou a continuidade da barbárie que representa esse governo Bolsonaro. O povo de Manaus não pode votar num cidadão que negou o oxigênio ao estado de Manaus, que zombou das pessoas que estavam morrendo. Sou agradecido ao povo do Amazonas pelo voto que eles me deram no primeiro turno e eu espero ganhar as eleições também na capital. Você está ouvindo 18 horas. O programa 18 horas também abriu espaço para o candidato Jair Bolsonaro, do PL, para entrevista, mas a assessoria dele alegou agenda cheia e não aceitou o convite. Mix. Olha só, o Amazonas voltou à fase amarela da Covid-19 após o aumento de número de casos e de hospitalizações, inclusive. Nesse mês de outubro foram registradas 4 mortes pela doença, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, AT. Em 4 dias, a média móvel de casos, Carlão, no estado saltou de 28 para 198, as internações de 4 para 11. Além disso, neste mês foram registrados 1.697 novos casos da doença. Vamos aos detalhes da pandemia no Amazonas com a repórter Nathalie Moraes. No início do período chuvoso, é comum ouvir relatos de pessoas com sintomas de síndromes respiratórias, que aumentam a probabilidade de contágio nessa época de inverno amazônico, quando as chuvas ficam mais intensas. Sintomas como febre, tosse, dores na garganta, dores no corpo, cansaço e falta de ar.
Com a alta de casos de síndrome respiratórias, o Amazonas retornou para a fase amarela da pandemia de Covid-19. Nos últimos 4 dias, a média móvel de casos aqui no estado saltou de 28 para 198 e as internações de 4 para 11. O estado estava registrando em média 32 casos diários, mas no dia 18 confirmou 140 infecções por Covid-19. No dia 19, esse número já saltou para 187 casos e no dia 20, 181 casos. Até a última semana, mais de 198 casos foram diagnosticados por dia. Até esta quarta-feira, 4 mortes para a Covid-19 foram confirmadas só no mês de outubro. Para reduzir o número de casos e a mortalidade causada por complicações ocasionadas por infecções por vírus respiratórios, a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado orienta a população para a prevenção e controle das síndromes gripais e síndrome respiratória aguda grave. Segundo Alexandro Melo, ele que é chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, algumas medidas de prevenção simples podem evitar as síndromes. Com a aproximação do nosso período de inverno amazônico, então a gente chama a atenção para as medidas de prevenção, que são as mesmas que a gente já se aplicava à questão do Covid, né? Então evitar aglomerações, né? O uso do álcool gel. Se você está gripado, você usar máscara, né? Para evitar contaminar outras pessoas. Tente fazer aquele isolamento social para que a gente possa intervir aí e dessa forma evitar que os casos possam ter um aumento na sua proporção. Geralmente, nas síndromes respiratórias, os sintomas desaparecem em até 7 dias. Embora a tosse, o mal-estar e o cansaço possam permanecer por algumas semanas, principalmente em pessoas com fatores de risco, como gestantes, idosos, crianças menores de 2 anos, hipertensos, diabéticos e também nos obesos. A gente alerta aí a população para aquelas pessoas que vêm apresentar tosse, desconforto respiratório, dor de garganta, coriza, procure um serviço de saúde para que seja atendido e o caso seja conduzido da melhor forma possível. A gente lembra que as síndromes respiratórias elas podem agravar. O paciente, principalmente os idosos e as crianças, podem desenvolver casos graves. Aqui em Manaus, a Rede Municipal de Saúde está oferecendo atendimento em 83 unidades básicas de saúde. Os endereços e horários de atendimento podem ser consultados no site imuniza.manaus.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Cadu. Você que esteve ontem aqui com a gente, pegou a ponte aérea essa madrugada, 4 da manhã, chegou bem em Brasília? Cheguei, mas ainda não dormi. Ainda não dormi, Artemisa. O filhote não deixa, tá? Mas ainda estamos aqui atentos para os fatos que aconteceram hoje, que vão repercutir, que a gente vai contar essa história já já. Vamos falar de política. E Cadu, aquela suspeita aí, é justamente sobre isso que nós vamos falar, levantada pela campanha do presidente Bolsonaro, de que algumas emissoras de rádio teriam aí descumprido as regras eleitorais, deixando de divulgar todas as inserções dele de 30 segundos da propaganda, né, do presidente Bolsonaro. Ganhou aí proporções, né, bem maiores. Agora, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral e a campanha do presidente, ambos estão aí em pé de guerra. Conta pra gente essa história. Agora sim, né? Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Polêmica à vista e no cartão de crédito, viu, Artemisa? A gente vai ouvir falar muito dessa história que a gente vai contar para vocês, possivelmente até depois das eleições. Eu vou contar para vocês por quê. Mas antes de tentar ajudar os queridos, eu vou tentar aí ajudar os queridos ouvintes a entenderem junto comigo essa história, porque tá confuso, viu? Artemisa, vamos do início. Vamos dar vamos voltar. Ontem nós falamos aqui no 18 horas que a campanha do presidente Bolsonaro, junto com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, vieram a público denunciar uma suspeita de fraude na divulgação daquelas propagandas eleitorais de 30 segundos
que passam durante a programação das rádios, né? Segundo o ministro Fábio Faria, algumas emissoras, principalmente da região Nordeste, teriam descumprido as regras eleitorais, deixando de publicar mais de 154 mil inserções de 30 segundos. É muita coisa. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, pediu provas e deu prazo de 24 horas. Caso contrário, Bolsonaro seria penalizado por crime eleitoral. Então, a equipe de Bolsonaro apresentou algumas provas, as quais citam 8 rádios dos estados da Bahia e de Pernambuco, que teriam apresentado mais inserções do PT do que do PL, ou seja, teria beneficiado, digamos assim, mais Lula do que Bolsonaro, não teria sido equânime. E também apresentou um documento mais amplo, com acesso com senha, dando detalhes de um estudo que foi feito por uma empresa de auditoria que varia a suposta fraude. E agora, Artemisa, vamos aos fatos de hoje. Contamos aí esse resumão, vamos ao que aconteceu hoje. Diante dessa denúncia feita pela equipe de Bolsonaro, o TSE emitiu uma nota dizendo que as emissoras de rádio têm obrigação legal de publicar os conteúdos sob pena de terem suas programações suspensas pela Justiça. A nota diz ainda que não é função do TSE fiscalizar as emissoras de rádio, até porque não tem estrutura para isso. Esse papel é dos candidatos e dos partidos. Depois, aí vem outro ponto polêmico, Artemisa. O TSE demitiu um servidor comissionado do gabinete da presidência que trabalhava diretamente na distribuição desses conteúdos da propaganda eleitoral para as emissoras de rádio de todo o país. Mas o motivo da demissão, segundo outra nota divulgada agora à tarde pelo TSE, teria sido por motivo de assédio moral cometido pelo servidor dentro do tribunal, e que a demissão não teria nada a ver com a atividade dele, que era de distribuição de conteúdos eleitorais para as rádios. Esse servidor público, Artemisa, é apoiador do presidente Bolsonaro. Ele já fez manifestações de apoio ao candidato em suas redes sociais e que, segundo fontes da Rádio Mix Manaus, dentro do TSE, ele abordava os colegas de forma intempestiva e fazia campanha no local de trabalho. Depois que essa pessoa foi demitida, ela foi até a Polícia Federal prestar depoimento, alegando que estaria correndo risco de morte, enfim, a segurança dela estaria em risco. Então, essa pessoa prestou depoimento à Polícia Federal dizendo que desde 2018 vinha alertando aos seus superiores sobre supostas falhas no sistema de distribuição de conteúdos eleitorais para as emissoras de rádio, e que ele teria recebido um e-mail de uma emissora de rádio a qual admitiu aí ter cometido falhas na divulgação das inserções da propaganda eleitoral. E que, para ele teria sido, o motivo da demissão teria sido os alertas que ele teria feito aos superiores. Por isso, foi demitido de forma, inclusive, digamos, enxotado para fora do TSE. O TSE, por sua vez, voltou a se manifestar, afirmando que as alegações feitas pelo servidor são falsas e criminosas, e que é uma tentativa de evitar que ele seja responsabilizado em um processo administrativo e criminal que o TSE garantiu que vai ser imediatamente instaurado. Então, os fatos de hoje, Artemisa, incluindo aí a demissão desse funcionário de confiança do TSE e o depoimento dele na Polícia Federal, desencadeou uma crise entre o Tribunal Superior Eleitoral e a campanha do presidente Bolsonaro, que agora tem nas mãos um componente para questionar o resultado das urnas no próximo dia 30, caso o candidato Lula seja eleito. Esses são os fatos, os fatos que eu contei aqui são cronológicos, que aí vão gerar uma série de opiniões contrárias e favoráveis. De um lado, a campanha de Bolsonaro acusa o TSE de parcialidade e o TSE, de outro lado, se defende aí, afirmando que Bolsonaro vem criando fatos mentirosos, factoides, nas palavras do próprio TSE, para reforçar a narrativa de vitimismo. Artemisa e Carlão. Ricardo, no meio aí a essa polêmica, os aliados do presidente Bolsonaro pensam até em adiar a votação do segundo turno. Até onde isso pode acontecer, hein, Cadu? É possível? Existe essa possibilidade? Cadu, eu queria fazer só uma ressalva antes de você responder a pergunta do Carlão, porque eu trabalhei em 2 campanhas eleitorais e nessas campanhas, trabalhei na produção,
O programa da propaganda eleitoral, por exemplo, aqui eu trabalhei numa campanha municipal e outra uma campanha estadual. Então a responsabilidade do programa, né, eleitoral é de responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral. As inserções, que são essas chamadas, essas propagandas, né, essas pequenas, essas como essa do Bolsonaro de 30 segundos, a responsabilidade seria, né, do partido, enfim, de quem, do candidato no caso, né? Então a responsabilidade seria da campanha desse candidato de enviar essas inserções então para as TVs, para os rádios, enfim. Queria só fazer essa ressalva porque o TSE, você colocou que o TSE falou que não é de responsabilidade dele, e isso é verdade. As inserções, né, essas inserções não são responsabilidade, enfim, do Tribunal Superior Eleitoral e no caso aqui do Tribunal Regional Eleitoral, e sim da campanha do candidato. Agora você pode responder a pergunta do Carlão. E aí, pode ou não pode? Carlão, falando sobre essa questão aí de adiar a votação para do segundo turno, né? Será que vai acontecer? Vamos explicar essa situação, como ela surgiu do nada, né? Essa ideia partiu dos aliados ideológicos do presidente Carlão, que inclui aí parlamentares, militares e pessoas do alto escalão do governo. A ideia é fortalecer a narrativa de falha por parte do TSE, dizer que o TSE falhou de forma que desequilibrou a disputa eleitoral, favorecendo o candidato Lula. Com esse argumento, eles querem preparar uma peça jurídica a ser encaminhada ao Superior Tribunal Federal e também ao Tribunal Superior Eleitoral, questionando a segurança das eleições e solicitar o adiamento da votação para uma data a ser definida. Ou seja, eles não querem mais que a votação seja agora nesse fim de semana, no dia 30. Eles querem definir uma nova data. Então, não há como a gente cravar aqui, Carlão, se isso é rastilho de pólvora ou se vai gerar um grande incêndio. Mas essa possibilidade está sendo estudada dentro do núcleo de campanha do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, é uma questão que diverge dentro do próprio núcleo bolsonarista, Carlão. Essa ideia que partiu do grupo ideológico não encontrou respaldo, pelo menos até agora, na ala de campanha, na ala política da campanha do presidente Bolsonaro. Hoje, o próprio presidente voltou a acusar o TSE de parcialidade, mas não falou em adiamento de eleições. A polêmica tomou conta da campanha, que aproveita esse episódio para tentar tirar o foco daquele caso do Roberto Jefferson, que ele foi preso, está inclusive no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, depois de disparar tiros de fuzil contra uma viatura da Polícia Federal e granadas contra dois policiais federais que ficaram feridos, né? O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é o líder maior do Centrão, ele disse agora, no fim da tarde, que não existe previsão legal para o adiamento das eleições e que não vê motivo para isso acontecer. Ou seja, ele é o dono do balde que vai jogar a água fria no pessoal da ala ideológica. Então, como eu falei no início, Carlão, é um assunto polêmico que a gente vai ouvir bastante até depois do domingo do dia 30. Então, essa história do rádio vai ganhar bastante fermento até o dia da votação. Vamos acompanhar. Carlão e Artemisa. Cadu, e tem pesquisa eleitoral indicando o crescimento de Lula, né, do candidato Lula nesse segundo turno, mas tem pesquisa também sugerindo a vitória de Bolsonaro. Enfim, a disputa segue acirrada até domingo, voto a voto? Possivelmente, Artemisa, possivelmente, voto a voto. As pesquisas estão mostrando aí que o quadro é parelho, não há nada definido por enquanto, viu? Saíram duas pesquisas no dia de hoje, a Quest e a Brasmarket. A pesquisa do Instituto Quest aponta a liderança apertada de Lula, que tem 48% dos votos válidos. Ele subiu um pontinho percentual em relação à semana passada. Bolsonaro aparece com 42%, mantendo o mesmo patamar da última pesquisa. Ou seja, diferença de 6 pontos. É quase um empate técnico.
ou seja, e 5% dos entrevistados disseram que vão votar branco ou nulo. Já o Instituto Brasmarket apresentou uma estimativa diferente, indicando aí a liderança de Bolsonaro com 53,6% dos votos válidos contra 46,4% do candidato Lula. Embora seja um resultado contrário, também é um resultado bastante apertado que indica empate técnico. Agora, mudando um pouco de assunto, Artemisa, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região decidiu hoje que empresas do ramo do comércio de bens, serviços e turismo paguem multa de R$10 mil para cada funcionário que sofrer assédio eleitoral. A liminar foi concedida em uma ação que foi protocolada pela CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, e também pela UGT, União Geral dos Trabalhadores. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que é a entidade máxima do setor terciário do Brasil, vai ficar a cargo de orientar os seus filiados sobre essa decisão e também estabelecer orientações aí para evitar que os empresários incorram dessa prática criminosa que é o assédio eleitoral. Além da multa de 10 mil por funcionário, Artemisa, a Justiça do Trabalho também estipulou uma multa de R$200 mil por dia pelo descumprimento da ordem judicial que foi dada e também de R$50 mil caso impeçam, os empresários impeçam as entidades sindicais de orientarem os seus funcionários com relação a denunciar esse crime. A CNC informou hoje à tarde que vai se pronunciar oficialmente assim que for notificada. E para finalizar, Artemisa, 2 partidos hoje anunciaram que vão se juntar e se transformar em uma só legenda. É o PTB e o Patriotas, que vão juntar as escovas de dentes, digamos assim, e se transformar no partido Mais Brasil número 25. O acordo foi acertado após o primeiro turno das eleições, depois que os dois partidos aí não conseguiram cumprir a cláusula de barreira. Estão enfraquecidos, portanto. Então, por esse motivo, eles farão essa fusão mirando a permanência no processo político partidário e também os recursos do fundo eleitoral. Só voltando à questão, esqueci de informar para você, Artemisa, a questão do assédio eleitoral. Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, já são 1.600 casos, 1.600 denúncias de assédio eleitoral em todo o país, para você ver a dimensão, a gravidade que tomou conta esse problema em todo o país. Empresários cometendo crimes de assédio eleitoral. Eu não lembro disso ter acontecido. Eu já vi cabos eleitorais, políticos, fazendo, agora empresário, eu não lembro disso. Médico, professor fazendo isso, não lembro de nada parecido, não. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Carlos Eduardo, muito obrigado, uma ótima noite, obrigado pela sua participação aqui no programa 18 horas. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Isso aí, a Rede Uma Concertação pela Amazônia lançou hoje o Plano 100 Primeiros Dias de Governo. Documento com propostas em 14 eixos temáticos a ser apresentado aos futuros governantes em âmbito estadual e federal após as eleições do próximo domingo. O grupo é formado por mais de 500 pessoas e 250 organizações, dentre empresários, pesquisadores, ativistas, membros de governos e imprensa. O plano foi construído ao longo de 6 meses em 12 rodadas temáticas que inclui governança, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, economia, segurança pública, ordenamento territorial e regularização fundiária, mineração, infraestrutura e cidades. Os encontros reuniram mais de 130 atores com o objetivo de construir propostas dedicadas a essas áreas citadas. Vamos ouvir o que diz a secretária executiva da Concertação, Renata Piazon. Esse documento é um plano de voo para a Amazônia, que traz uma agenda integrada com um olhar de preservação ambiental, inclusão social e desenvolvimento econômico.
São 10 eixos temáticos entre saúde, educação, economia, segurança pública, cidades, infraestrutura, justamente porque a concertação entende que não tem como a gente tratar da questão ambiental e do fim do desmatamento sem olhar para as agendas social e para a agenda de desenvolvimento econômico para as 28 milhões de pessoas que vivem na região amazônica. 18 horas. O fato é que temos uma região que representa 45% do território nacional e responde apenas por 5% do PIB brasileiro. Uma região riquíssima, mas que não temos aí um projeto de desenvolvimento econômico e social, Artemisa. Pois é, Carlão, o que temos é a Zona Franca, mas precisamos de muito mais. Que o presidente eleito agora, no dia 30, olhe com carinho para a Amazônia. Mix. Agora 6h32, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. Daqui a pouco, os casos de Covid voltam a crescer no Amazonas, que registrou novas mortes, inclusive, pela doença. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6h33, vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite, madrugada com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Segundo a previsão do Clima Tempo, nessa quarta-feira pode chover. Esta noite também há possibilidade de chuva durante a madrugada. Oscila aí a umidade entre 57% a 94%. Mínima de 24 graus e máxima de 32 graus na capital amazonense. Olha só, o Rio Negro baixou de ontem para hoje mais 6 centímetros, indicando que está nos últimos dias de vazante. Esse mês, a média de descida das águas foi superior a 20 centímetros. Agora, o nível do Rio Negro está em 16 metros e 21 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Em 2 meses, mais de 1.200 denúncias de violência contra a mulher foram registradas no Amazonas. É isso mesmo. Somente entre os meses de agosto e setembro, 864 pessoas foram presas por crimes contra mulheres na região norte e 1.249 boletins de ocorrência registrados apenas durante esse período aqui no estado. Artemisa Gadelha, pensando justamente nessas mulheres vítimas de violência aqui em Manaus, aqui na capital, a vereadora Iomara Lins elaborou um projeto de lei sobre a obrigatoriedade da divulgação do Disque 180, 180, Central de Atendimento à Mulher pelos comerciantes. O projeto, inclusive, Carlão, já foi aprovado no plenário da Câmara Municipal de Manaus pelos vereadores e agora segue para a sanção do prefeito Davi Almeida, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Disque 180 é uma central de atendimento à mulher que presta escuta e acolhida de qualificação às mulheres em situação de violência. Nela são registradas e encaminhadas denúncias aos órgãos competentes. O serviço funciona 24 horas por dia, fornecendo também informações sobre os direitos da mulher, como locais de atendimento mais próximo e apropriados para cada caso. Em 2 meses, mais de 1.200 denúncias de violência contra a mulher foram registradas aqui no Amazonas. Somente entre os meses de agosto e setembro, 864 pessoas foram presas por crimes contra a mulher na região norte e 1.249 boletins de ocorrência foram registrados apenas neste período aqui no estado. Segundo dados do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, no primeiro semestre deste ano foram registradas 31.398 denúncias e 169.676 violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres. Esses números reforçam a importância da divulgação desta ferramenta. Pensando nisso, a vereadora Iomara Lins, aqui de Manaus, elaborou um projeto de lei sobre a obrigatoriedade da divulgação do Disque 180 em estabelecimentos comerciais.
Para a parlamentar, muitas pessoas não conhecem ou esqueceram a principal funcionalidade da denúncia. O 180 tem sido esquecido e lá é uma central de atendimentos qualificada, onde a mulher, ela é acolhida, ela é orientada, ela é direcionada aos órgãos competentes. Então, o objetivo é a divulgação do 180 para que as mulheres que estejam nessa situação, elas possam denunciar, para que a gente possa diminuir o índice que tem aumentado da violência contra as mulheres. O projeto, que tem subscrição de mais 7 vereadores, foi aprovado em segunda discussão no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Manaus e agora segue para a sanção do prefeito Davi Almeida. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, esses números, inclusive números alarmantes, mostram que vivemos uma epidemia de violência contra a mulher. Por isso, o Brasil ocupa os primeiros lugares no ranking mundial de violência contra a mulher, incluindo o feminicídio, que é o assassinato de mulheres pela condição de ser mulher, motivado pelo ódio, desprezo ou por sentimento de perda, Temisa. Carlão, é preciso dar um basta, né? Nessa violência toda, a cada 7 horas uma mulher é vítima de feminicídio no país. É inaceitável que em um país onde as mulheres são a maioria da população e do eleitorado, nós, mulheres, continuemos a sofrer violências diárias. E tudo isso aí aliado a um desmonte das políticas públicas para mulheres como nunca se viu antes. Artemisa, é preciso começar da base, que são as crianças, que devem aprender a respeitar as mulheres, começando na escola, desde a creche até os primeiros anos educacionais. Ali na base, a educação deve nascer. Mas, sobretudo, essa conscientização tem que partir dos pais, na família, no seio da família. Tudo começa em casa. Chega de misoginia, chega de violência contra a mulher, sem dúvida nenhuma, contra qualquer pessoa. Essa luta deve ser, inclusive, de todos nós, hein, Arte? Isso mesmo. 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos para os bastidores da política amazonense, política aqui no estado, com a Artemisa Gadelha. Também um pouco de Brasil aí, né? Nos bastidores do Brasil. Artemisa, nós vamos falar aí, entrevistamos hoje o Lula, né? Inclusive você entrevista o candidato Lula, e a Aldirene Araújo também participou. Teve uma repercussão grande na imprensa nacional, né? Isso, conta pra gente. Carlão, hoje nós iniciamos o dia bem cedo aqui numa edição especial, né, do programa 18 horas. Inclusive, eu tive a honra de dividir aí a bancada com a jornalista Aldirene Araújo. Tivemos a missão aí de entrevistar o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma entrevista, inclusive, longa, de 1 hora, mas ele mesmo, inclusive, no finzinho, falou que nem tinha sentido, viu? Que essa entrevista tinha durado aí 1 hora. Ele, inclusive, estava bem descontraído durante a entrevista e falou aí de temas importantes, principalmente temas voltados para a economia aqui da nossa região. Falou de temas regionais, mas também de temas nacionais. E olha, como você disse, inclusive essa entrevista, ela repercutiu nacionalmente em vários veículos. Na própria reportagem, hoje, né, nós citamos aí a reportagem da Jovem Pan, que mostrou um trecho, inclusive, da entrevista aqui do programa 18 horas, nessa edição especial. Posso citar as rádios, TVs, portais e blogs, inclusive vou citar alguns. Tivemos aí a repercussão na TV Globo, G1, CNN, UOL, Folha de São Paulo. E entre os assuntos citados, tivemos a Zona Franca de Manaus, inclusive nós falamos hoje aqui, né, a preservação da Amazônia, e ainda sobre a possibilidade, nós perguntamos durante a entrevista sobre a possibilidade da senadora Simone Tebet ser ministra de Lula, caso ele seja eleito. E nas redes sociais, o candidato Lula, inclusive, repercutiu também a entrevista aqui na Rádio Mix, nessa edição especial do programa 18 horas. Vamos acompanhar? É bem rapidinho, 7 segundos. Nós queremos educação. Armas matam. Educação, sabe, ensina as pessoas. É isso que nós queremos. 18 horas. Bem rapidinho ali, mostrando, né, a gravação durante
essa entrevista. Carlão. Artemis, olha só, domingão agora, dia da eleição do segundo turno, hein? Teremos frota normal pela cidade ou vai estar reduzida? Como é que vai ser essa situação, Arte? Carlão, não haverá redução no transporte coletivo. Essa, inclusive, é a determinação para a eleição do segundo turno deste domingo, dia 30 de outubro. Segundo aí o Tribunal Superior Eleitoral, quem desrespeitar a medida estará aí cometendo crime eleitoral. Então, as prefeituras precisam estar atentas quanto à fiscalização. Inclusive, o poder público poderá criar linhas aí especiais para as regiões distantes dos locais de votação e utilizar veículos públicos, né? Ou requisitar aqueles adaptados para o transporte coletivo, como os ônibus escolares. Mas para isso, não pode haver distinção entre os eleitores, nem veiculação de propaganda partidária ou eleitoral. Vou dar, inclusive, um exemplo aqui. Na questão ali das pontes, né? Duas pontes caíram ali na BR-319 e uma delas, né? Inclusive, a Prefeitura e o Governo do Estado disponibilizaram por meio da Defesa Civil o transporte fluvial para que a população pudesse atravessar ali, né? Então, o rio e pudesse votar normalmente. Então, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por meio do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, visa, inclusive, diminuir aí a abstenção do primeiro turno, né? E segundo o ministro, quanto mais transporte, mais comparecimento. Quanto mais comparecimento, mais democracia. E Carlão, falando do debate da rede amazônica, vou falar agora do último debate, né, dos candidatos ao governo do Amazonas, neste segundo turno, que será realizado nessa quinta manhã, dia 27 de outubro, pela Rede Amazônica, às 9 horas da noite, após a novela Travessia. Então, ontem, inclusive, eu comentei que os candidatos já haviam confirmado, né, a presença, mas, na verdade, só quem confirmou foi o candidato do MDB, o senador Eduardo Braga. O governador Wilson Lima, do União Brasil, ainda não confirmou, mas nos bastidores se comenta que ele provavelmente compareça sim ao debate, que está sendo inclusive muito esperado, né, pelo eleitorado, principalmente por aqueles indecisos, aqueles ainda que têm dúvidas, né, sobre qual seria a melhor opção para administrar o Amazonas pelos próximos 4 anos. Esse debate pode mudar também, inclusive, a opção de eleitores que pensam votar nulo ou branco. Então, esse embate entre Wilson Lima e Eduardo Braga, esse embate é importante, né, para a democracia. Inclusive, esse debate desses dois adversários pode ser a última oportunidade aí para se tornar claro, né, os projetos e planos do governo estadual. E aí, o eleitorado precisa pesar na balança. Quem tem as melhores opções? Qual o melhor legado? Questão moral deve ser levada em consideração também. Tudo isso deve ser pesado na balança pelo eleitor. Carlão. Artemisa, tem que ser pesado e bem pesado, né? Tem que votar consciente sempre, né, Arte? E não é um voto individual, como a gente sempre fala, né? Mas sexta-feira agora o debate? Tem que pensar no voto pela coletividade, Carlão. Sexta-feira. Quinta, amanhã, 27 de outubro, 9 horas da manhã, após a novela Travessia. Valeu, Artemisa. E os bastidores da política agora são 6 horas e 45 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, os povos indígenas do Vale do Javari, no extremo noroeste do Amazonas, anunciaram o indigenista Carlos Travassos para realizar o atendimento aos povos indígenas da região. Exato. Carlos Travassos é funcionário da FUNAI e era amigo de Bruno Araújo Pereira, o indigenista morto no Vale do Javari, no estado do Amazonas. O repórter Hector Silva acompanhou a coletiva de imprensa e traz todos os detalhes pra gente. A Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, escolheu um novo indigenista para lhe representar.
Trata-se de Carlos Travassos, ex-funcionário da FUNAI, que, segundo Eliésio Marubo, procurador jurídico dos povos indígenas do Vale do Javari, possui a experiência que Bruno Araújo Pereira, morto em junho deste ano, também tinha. O Carlos ele tem experiência na atuação com indígenas isolados. Ele já trabalhou no Vale do Javari antes, exatamente na base. Ele exerceu uma função comissionada na FUNAI e exerceu um cargo lá na base, ali no Maranhão, junto dos Guardiões. Trabalho muito parecido com esse que a gente tem lá no Javari. Teve também resultados muito benéficos, muito positivos ali em favor da coletividade indígena também, assim como outros trabalhos em outras frentes também, seja em parceria com organizações indígenas ou com comunidades indígenas ou com a própria administração pública. Após o anúncio, ainda na noite da terça-feira, a Folha de São Paulo publicou na internet uma matéria que fala sobre a experiência de mais de 15 anos de Carlos Travassos como indigenista. A matéria diz ainda que Carlos e Bruno eram amigos e que fizeram trabalho juntos. Às 18 horas, o indigenista falou sobre a sua nomeação. Então, representa para mim uma grande honra ter sido convidado pela Univaja, né? Eles têm uma valorosa equipe que estão atuando de algum tempo, né, com diversos temas e vem desenvolvendo também um importante trabalho de proteção territorial, né? Uma região muito importante para a Amazônia, para o planeta, mas principalmente para os povos indígenas que moram lá, né? Então, é sempre um prazer poder trabalhar diretamente para os povos indígenas, poder contribuir um pouco com algum conhecimento que a gente adquiriu nesses anos de trabalho dentro de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. E também, para mim, é muito importante, né, prestar aí o meu apoio nesse momento, que para mim representa um momento de união, né, de força, né, e acho que todos nós podemos, né, e devemos contribuir nessa luta, que é uma luta fundamental para a nossa humanidade. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 48 minutos, você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere uma pesquisa da Federação do Comércio do Amazonas, mostra a intenção de consumo das famílias manauaras para o Black Friday, que começa amanhã, e também para o Natal. Em instantes, esse é o nosso assunto. Mix. Agora nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura, Artemisa Gadelha. Será um dia nublado, Arte? Previsão do tempo. Carlão, segundo a previsão do Climatempo, essa quinta-feira começa aí com sol, viu? Mas terá aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E a umidade relativa do ar, ela fica numa média de 67%, mínima de 24 graus e máxima de 33 graus nessa quinta-feira na capital amazonense. Mix. Olha só, amanhã, hein? Em vários comércios de Manaus abrem com a exposição de produtos a preços atrativos ao público. É esperada, né? E chamada Black Friday. Tradição que começou nos Estados Unidos e consolidou-se aqui no Brasil, né, Artemisa? Isso mesmo, Carlão. E aqui no Amazonas, com a expectativa, inclusive, do crescimento de vendas, a FEComércio, Federação do Comércio do Estado do Amazonas, realizou uma pesquisa que mostra a intenção de consumo nessa época até o Natal. E a pesquisa mostrou que muitas pessoas só irão comprar se o preço realmente estiver baixo. Repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre essa pesquisa. A FEComércio Amazonas divulgou um estudo esta semana sobre a intenção de compras das famílias amazonenses para o Black Friday, que começa na quinta-feira, e também para o Natal. Segundo o presidente da FEComércio Amazonas, Aderson Frota, mais de 320 pessoas responderam um questionário que aponta a melhor forma de pagamento desses clientes, até quanto eles pretendem gastar e quais produtos que serão mais procurados. O consumidor busca que tenha preço competitivo e promoções compatíveis com esse momento.
A outra coisa que é importante, que nós captamos, para que a gente possa pegar essas informações e conduzir aos empresários que têm presentes conectados com essa data, é, por exemplo, a forma de pagamento. Qual é a forma predileta das pessoas? Primeiro, cartão de crédito parcelado, depois cartão de crédito à vista, depois o parcelamento em mensalidades e depois o Pix. Quanto o consumidor pretende gastar? Isso é outra informação importante que nós estamos passando às empresas que estão linkadas, que estão conectadas com os presentes deste momento, e 60% disseram que vão gastar até R$300. 22% disseram que pretendem gastar até R$50 e 18%, quase 20%, dizem que pretendem gastar acima de R$500. O que na realidade as pessoas pretendem como preferencialmente comprar? Então, 40% querem dar calçados, 34% vestuários e confecções e 30% perfumes e cosméticos. A pesquisa revelou ainda quais os locais de Manaus que os consumidores irão procurar durante a Black Friday e o Natal. Essas informações são fundamentais para que o empresário realmente tenha algumas balizas. Então, o que a gente tem como coisa importante para dizer? É que qual é o local predileto das pessoas em matéria de compra? Primeiro, com 33% o shopping center, depois com 32% o centro da cidade, 17% o comércio de bairro, que ganha cada vez mais densidade na sua preferência, e 16% vão para as vendas online. Aderson Frota destaca ainda que a pesquisa mostra o que os consumidores locais farão com o seu 13º salário. Nós perguntamos também nessa pesquisa o que o consumidor, quando recebeu o 13º salário, que cai no começo de dezembro, o que ele pretende fazer? E nós trouxemos a realidade seguinte: 47% das pessoas ouvidas querem pagar dívidas. Por que dívidas? Porque 47%, quase 50% estão preocupados com dívidas. Porque houve uma escalada de aumento dos juros bancários e esse escalada de aumento acabou criando grandes dificuldades e negativando muita gente no tocante ao seu cadastro. Então, limpar realmente o nome, resolver os problemas do seu endividamento é importante para que a gente possa restabelecer o consumidor e dar densidade, volume às vendas deste final de ano. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E atenção, o ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral extingue denúncia sobre inserções em rádios feitas pela campanha de Jair Bolsonaro por inépcia e inclui os documentos enviados no inquérito das milícias digitais que corre no Supremo. No despacho, Moraes afirma que não foi apresentada prova alguma de irregularidades. Ele cita uma avaliação feita por um especialista, abre aspas, diante de discrepâncias tão gritantes, esses dados jamais poderiam ser chamados de prova ou auditoria, escreveu ele, fecha aspas. Mix. Economia. Vamos conferir agora os indicadores econômicos de hoje, quarta-feira. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda, registrando baixa de 1,62% nesta quarta-feira, a 4 dias do segundo turno das eleições e de balanços corporativos. O destaque fica por conta da desvalorização acentuada dos bancos após balanço do Santander reportar queda nos lucros da companhia. E o dólar fechou novamente em alta, se valorizando aí em 1,22%,
cotado a R$ 5,38. O euro também fechou valorizado em 2,36%, vendido a R$ 5,42. O Bitcoin segue tendência de alta e foi vendido hoje a R$ 110.962, uma alta, Carlão, de 4,27% em relação ao dia anterior. Olha só, o Amazonas tem a maior demora na concessão de aposentadoria, Artemisa, do INSS. Isso mesmo. Dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário mostram que o tempo médio atual, com base nos pedidos de aposentadoria de setembro, é de 75 dias para a concessão de benefícios em geral, mas o prazo varia de acordo com o tipo. O estado que registrou o maior número de dias na média foi o Amazonas. Nos pedidos de aposentadoria por tempo de serviço para professores, por exemplo, a média nacional é de 108 dias. Já para a aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, a aposentadoria por invalidez são 112, enquanto os pedidos de pensão por morte levam 144 dias e os de auxílio acidente 140. Já por idade, a média nacional é de 49 dias, mas nos estados do Rio e de Minas Gerais, por exemplo, quem completa a idade necessária para se aposentar leva 80 dias para ter a solicitação atendida, enquanto no Mato Grosso o prazo dura em média 83 dias e no Amapá 93 dias. Tudo no Brasil é muito demorado, Carlão. Sim. Temos essa burocracia, né? Demais, exigências demais. Isso tudo acaba dificultando aí a vida do cidadão, a nossa vida. Nesses tempos de alta tecnologia, essas aposentadorias poderiam ser, inclusive, aprovadas no máximo em uma semana. E o nosso estado é grande, né? E grande também, Carlão, em ineficiência. Olha, acontece neste sábado, dia 29, a terceira edição do Halloween do Teatro Amazonas, no centro de Manaus. O evento terá visitação performática com personagens dos filmes de terror. À noite, o Espaço Cultural recebe um concerto musical com o tema do Halloween e a programação é gratuita. Neste ano, a programação tem como tema aí, Carlão, Pânico na Casa de Ópera. Uma viagem aos filmes de terror. Os anfitriões, Mortícia e Gomes, da família Adams, vão conduzir o público pelas dependências do teatro, onde as intervenções de personagens marcantes dos filmes de terror podem acontecer a qualquer momento. Olha aí, Garte, além da Mortícia e de Gomes, outros personagens clássicos de filmes de terror estarão presentes no Teatro Amazonas, né? As gêmeas Grade de O Iluminado, Marion Crane de Psicose e até os atuais, como a boneca Annabelle. E também a freira e também o palácio, aquele palhaço, né, o Whip. Esse susto, inclusive, vale a pena você curtir. Você gosta de tomar um susto? Olha, de vez em quando, depende do susto. Diante de tanta barbárie, né, que nós estamos vivendo e vendo, Carlão. Personagem de terror, né? É fichinha. É fichinha. Agora seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. A Rede Uma Concertação pela Amazônia apresentou hoje propostas para a Amazônia aos 2 candidatos a presidente do Brasil. Uma delas é que o novo governo federal deveria restabelecer imediatamente a política de transferência de renda e apoie o programa Bolsa Verde, que introduziu o tema da erradicação da pobreza nas políticas ambientais. A intenção é beneficiar famílias em situação de extrema pobreza que vivem na floresta amazônica. O percentual de pessoas nesta situação, a Amazônia chegou a 45%, 18 pontos acima do resto do país, segundo o IBGE. O documento tem propostas para regularização fundiária, mineração, segurança pública e ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, na região norte, só 51% das escolas têm acesso à internet, ou seja, a rede apresenta um plano de 100 dias para a Agenda Social de Desenvolvimento Econômico da Amazônia. O que se espera é que o
documento sirva para que o presidente do país, a partir de janeiro, olhe para a Amazônia com a importância que o seu povo tanto merece. 18 horas. 7-1, Artemisa, boa noite. Uma ótima noite para você e para você também que acompanhou a gente até agora. Muito obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.